what we're talking about, or you just want us to like kiss or something? Whoa. Meet the real me and my misfits way of life. Wow, check out Anthrax, man. They're killing me. Talking to you is like clapping with one hand. What is that in a man? What is Fala, Headbangers do Brasil! Tuba Resteli na área com mais um vídeo aqui no canal Tuba Metal! E se você curte metal como eu, chega mais, porque hoje eu tô trazendo aqui nada mais, nada menos do que The Big Four, como grita James Hetfield, líder do Metallica, no grande show que foi criado, o Big Four do thrash metal americano. Bom, o Big Four é formado por Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax, né? As quatro maiores bandas de thrash metal dos Estados Unidos, né? Que em 2009 o Lars, baterista do Metallica, teve a ideia de criar uma turnê com essas quatro bandas e deu o nome de Big Four. O que é o Big Four? Eu fui procurar saber na época. E a única coisa que eu encontrei foi que eram quatro empresas gigantes do meio contábil do mundo que se uniram e fizeram um grupo, né? Que tem essas quatro empresas que fazem auditoria, consultoria em várias empresas por aí, e são as maiores do ramo, né? Financeiro, digamos assim. E o Metallica, todo mundo sabe que o Lars é um cara que levou o Metallica a ser uma banda milionária, né? E ele chamou para fazer essa turnê junto as outras três bandas, que são as bandas que mais venderam álbuns também, são as bandas que atraem muita gente para os seus shows, são bandas que ganharam Grammy na música, ou seja, é o Big Four do dinheiro, o Big Four monetário, né? Do dólar, das verdinhas, porque na parte sonora das músicas, né? Apesar de elas terem sido grandes influências do estilo thrash metal americano, os membros dela têm participação ativa na formação do estilo, né? Ao longo da carreira eles não se tornaram tão thrash mais como outras bandas da época, né? Como o Testament, o Exodus, e isso gerou uma polêmica em torno desse Big Four, né? Que é aquele lance de eu tiraria o Anthrax para pôr o Exodus, eu tiraria o Metallica, colocaria o Testament. Só que essas pessoas ainda não, até hoje, 10 anos depois, ainda não entenderam o conceito das quatro bandas do Big Four serem as bandas mais ricas, né, do Big Four, porque se você pegar um Testament e um Exodus, todas a discografia dessas bandas não venderam metade de álbuns clássicos do, por exemplo, Master of Puppets do Metallica, né, todas elas têm álbuns clássicos, né, peguei aqui o Master, o Megadeth com Rust in Peace, né, sensacional, o Slayer, grandiosíssimo, South of Heaven, um disco muito foda da banda, assim, da época de ouro da banda, muito difícil escolher o melhor do Slayer entre os 5 primeiros ali, o Anthrax com Among the Living, um álbum que tem quase todas as suas músicas tocadas até hoje no setlist da banda, né? Então são bandas que têm álbuns clássicos, não só esses, como muitos outros, e ganharam muito dinheiro, e é por isso que são o Big Four do thrash metal. Em 2010, mais ou menos no dia 22 de junho, foi o dia que gravaram o DVD lá, que é um DVD que gravou os shows dessas quatro bandas, porque apesar de a turnê não ter sido uma turnê mundial só das quatro, eles tocaram em 7 shows na Europa, no circuito de show do Sonisphere Festival, que foi um festival que começou em 2009, né? Se eu não me engano, em 2009 foi a primeira vez que surgiu o Sonisphere,
e é um festival que ele roda a Europa nos meses de junho e julho. E as 4 bandas fizeram cerca de 7 shows em 2010, no mês de junho, né? E no dia 22 foi escolhido na cidade de Sofia, na Bulgária, a gravação do DVD e Blu-ray e tal que saiu aí. Todas elas estavam nessa época com álbuns recém-lançados, com exceção do Anthrax, né? E também teve algumas coisas legais, como o retorno de alguns membros para as bandas, né? Então, na época, o Metallica estava ainda divulgando o álbum Death Magnetic, 2008, que era o último álbum que eles tinham lançado até então. O Slayer estava com um álbum que eu acho sensacional, adoro, que é o World Painted Blood, dos anos 2000. Eu acho o álbum mais legal do Slayer, por ele ser um álbum mais direto. Me lembra o Raining Blood, não que pareça, nem que eu esteja comparando com o Raining Blood, mas o estilo do álbum me lembra bastante o Raining Blood, então eu gosto muito desse álbum. O Megadeth tinha lançado o álbum Endgame em 2009, né? Tinha tocado bastante já. Apesar daqui o baixista ser o James Lomenzo, mas em 2010 estava de volta na banda para participar do Big Four, inclusive David Ellefson, lá do começo da banda, um dos fundadores da banda, então estava retornando. E o Anthrax não tinha nenhum álbum recente lançado. O último álbum antes do Big Four que eles tinham lançado era o You've Come For You álbum. Nossa, eu sempre engarro falar o nome desse álbum, que é um álbum de 2003 com o John Bush nos vocais, né? Que depois desse álbum aqui, o John Bush saiu da banda, retornou o vocalista clássico da banda, que gravou o álbum Among the Living, Joey Belladonna, né? Até fizeram uma reunião, teve o Dan Spitz, que era um guitarrista também da formação clássica, lançaram até um álbum em DVD, a Live 2. Depois o Belladonna saiu da banda de novo, aí entrou o vocalista Dan Nelson, que eu nem sabia que banda que ele era na época e tal. Ele entrou na banda, ele tocou com o Anthrax em alguns shows, ele gravou o que seria o próximo lançamento do Anthrax, que era passar em 2009, o álbum Worship Music, mas não saiu porque o Dan Nelson foi demitido da banda por algumas divergências ali. O Anthrax tinha bastante show para fazer ainda na turnê. Eles chamaram de volta o John Bush. Então o John Bush voltou, terminou a turnê e ia gravar o álbum Worship Music, mas o John Bush falou: não, a minha banda principal é o Armored Saint, eu não vou ficar com o Anthrax de novo, né? Então ele resolveu sair da banda, dedicar somente a banda principal dele. E o Anthrax chamou de volta Joey Belladonna, né? Que voltou e já veio participar do grande Big Four de novo e está até hoje na banda. O Slayer na época ele estava com o Jeff Hanneman na guitarra, né? O guitarrista clássico da banda que fez inúmeras composições desde o começo da banda e que depois do Big Four veio a falecer. Todo mundo sabe que ele levou uma picada de aranha no cotovelo, que desenvolveu uma bactéria que começou a comer a carne dele, ele fez inúmeras cirurgias e com isso ele desenvolveu uma depressão, começou a beber muito mais do que o habitual e acabou falecendo de cirrose hepática. Não foi nem por causa da picada de aranha, foi por causa da cirrose hepática. Faleceu e foi substituído por nada mais, nada menos depois pelo Gary Holt, fundador e guitarrista do Exodus, né? Que é um guitarrista sensacional, um dos meus favoritos do thrash metal. E as bandas após o Big Four ganharam mais notoriedade ainda. Os caras estão de volta, né? Todas elas em volta, pá. E todas elas lançaram álbuns muito sensacionais, né? O Anthrax lançou em 2016 For All Kings, uma versão esplêndida essa daqui, ó. Slipcase transparente, versão dupla, né? Que eu tanto queria na época essa versão e acabei adquirindo, só que eu adquiri o box, na verdade, essa caixa que vem esse CD, vem picture disc, pôster, um negócio muito sensacional. O Slayer lançou o Repentless, já com o Gary Holt na guitarra, álbum que saiu essa versão, cara,
essa caixinha CD e Blu-ray animal. Digipack forma, cara, uma cruz de ponta cabeça, né? Uma versão sensacional. Ponta cabeça. Todo mundo sabe que o Slayer aí adora meter o pau em religião e tal, né? Não podia ser outro formato, a não ser uma cruz invertida. O Metallica lançou um álbum muito legal também, pra mim melhor do que o Death Magnetic, que já remetia ali um pouco para a época mais antiga da banda, mas aqui eu acho que engloba toda a carreira dos caras, com uma pitada mais moderna até, mas muito legal. Essa versão é tripla porque o álbum é duplo e tem um CD bônus aqui com várias faixas ao vivo, uma música Lords of Summer, que era só um single, tem aqui, você tem covers, né, inclusive cover do Iron Maiden, do Deep Purple, e o Megadeth que lançou Dystopia, né, com a Kiko Loureiro aí, o brasileiro na guitarra estreando, essa versão, essa caixinha muito bacana, e vem CD dentro também com 2 músicas a mais, todas elas continuaram fazendo álbuns, todas elas continuaram nativas, continuam ainda com exceção do Slayer, que acabou, mas nesse dia, né, há 10 anos atrás, aconteceu esse evento sensacional, que ficou marcado aí como Big Four, que todo mundo queria que tivesse mais. Até teve comentário de que poderiam vir tocar na América do Sul e fazer nos Estados Unidos também, mas tudo dependia do Metallica e nunca aconteceu, né? Ficou só marcado aquelas apresentações mesmo, que no final até, a banda que fechou aquela noite foi o Metallica, e o Metallica, ele convidou todas as outras bandas no palco para tocar a música Am I Evil, que é uma cover que eles tocam do Diamond Head, né? Então todas elas subiram no palco e executaram a música I Am Evil do Diamond Head. Que em anos, depois de muitos anos, teve de novo o Mustaine tocando junto com os caras do Metallica. Bom, aquele mimimi todo que acontece até hoje, do pessoal que não entendeu o que é o Big Four, que fica falando em trocar bandas, eu também tenho o meu Big Four de bandas que são até hoje thrash metal, que do começo até hoje são thrash metal, e eu formaria um Big Four meu aqui, mas com o fim do Slayer, que eu acho que o Slayer foi a única daquelas 4 que mantiveram o thrash até hoje, eu faria o Big Four hoje com Testament, Exodus, Overkill e Death Angel. Bandas que estão aí fazendo cada puta álbum. O Testament lançou um álbum sensacional esse ano. O Death Angel e o Overkill lançaram álbuns animal o ano passado. Estão aí com tudo. E essas bandas são realmente atravessaram os anos fazendo aquele thrash metal visceral desde lá no começo, que gera tanta polêmica e querer substituir essas por aquelas. Mas são bandas menores que, apesar de serem bem conhecidas, não venderam tantos álbuns assim, apesar de terem álbuns extremamente clássicos do thrash metal. Eu particularmente amo essas bandas. O Testament é uma tá no meu top 10 bandas de todos os tempos, então uma banda que eu realmente amo ela. Eu acho o trabalho dos caras sensacionais. E também se fala muito do Teutonic Big Four, ou seja, as 4 maiores bandas da Alemanha de thrash metal, que eu deixaria com Creator, a maior delas, Destruction, o Sodom e o Tankard. Muita gente fala do Tankard, eu adoro o Tankard. Eu acho que o Tankard, ele é uma banda que atravessou aí quase 40 anos fazendo aquele thrash metal animal. Ele não tem álbuns tão clássicos como o Infernal Overkill do Destruction, como a Agent Orange do Sodom, como Extreme Aggression do Creator. Eles têm o Chemical Invasion, que é um álbum bem clássico deles, e tem alguns outros ali, mas não chega no nível. Mas é uma banda, cara, que é o Thrash Beer, né? Eles falam muito de cerveja. É uma banda muito criativa, né? Que vem lançando cada vez, não para de lançar álbum também, tá sempre lançando coisa nova, sempre muito bom, né? Eles são assim criativos porque não sei que festival que foi na Europa que eles
era a primeira banda a tocar. A banda de abertura do festival era o Tankard. E eles subiram no palco de pijama, cara. Né? Quer dizer, muito criativo, muito legal. E é uma banda, então quem não conhece, procura aí o Tankard. Mas quem gosta de thrash metal, com certeza conhece todas essas bandas que eu falei de thrash metal aí. Beleza? Bom, é isso aí. O vídeo foi mais para mostrar um pouco do que seria o Big Four, que até hoje gera essa porcaria de polêmica, esse mimimi de substituição de banda. O Big Four nada mais é do que a banda do dinheiro, né? É por isso que eu coloquei cifrão no trash aí no título. E que tem outras bandas também, que podem ser o Big Four da Alemanha, que pode ser o Big Four alternativo, de peso, de agressividade. E pode existir um Big Four mundial, com quais são as 4 bandas mais fodas, agressivas do mundo. E claro, não vamos deixar de citar o Brasil, também tem seu Big Four. Eu estou ouvindo uma banda de fundo que eu adoro, que é o Atômica. Esse aqui é o último álbum do Atômica, o The Trick. É uma banda também muito massa, que é liderada pelo André Roda, que pra mim é um cara que nunca deixou a peteca cair. Ele sempre levou a banda ali. Esse último álbum é bem legal, tem uma pitadinha de Megadeth ali no álbum, vale muito a pena conferir. Quem não conhece a Atômica, vai atrás. Se eu fizesse um Big Four no Brasil, eu colocaria o Atômica com certeza, eu colocaria o Corsus. E aí eu vou escolher mais 2 aí que eu acho sensacional, porque tira Sepultura. Sepultura não é mais thrash metal, não, apesar de esse último álbum ter umas pegadas mais thrash, mas Sepultura é muito gigante, também não é tão thrash metal assim, apesar de ter 2 clássicos que eu acho animal, que é o Beneath the Remains e o Arise, mas escolherei mais 2 músicas, 2 bandas menos conhecidas do Brasil, que são fodas também, beleza? É isso aí, valeu e metal na cabeça!